Moisés é uma das figuras bíblicas mais interessantes do Antigo Testamento. Por conta da libertação do povo de Israel do Antigo Egito, ele se tornou um dos principais personagens do Antigo Testamento mais lembrados e mais misteriosos. Neste vídeo, eu quero falar a respeito do livro A Assunção de Moisés. Seria esse livro um antigo texto escrito pelo próprio Moisés, passado para Josué, de profecias e conhecimentos aí do próprio Moisés? Será que seria um livro bíblico? Qual seria a opinião dos outros livros escritos por Moisés? Se esse realmente for um livro escrito por ele, será que ele é mencionado no Novo Testamento? É sobre esse assunto que eu vou falar com vocês. A Assunção de Moisés, também conhecido como o Testamento de Moisés, em hebraico Aliyah Moshe, é uma obra apócrifa judaica aproximadamente aí do século I. Ela pretende conter profecias secretas que Moisés revelou a Josué antes de passar a liderança dos israelitas para ele. É caracterizada como um testamento, significando aí basicamente o discurso final de uma pessoa doente ou simplesmente muito velha, que no caso é tida como Moisés. Segundo a maioria dos estudiosos a respeito deste texto, a Assunção de Moisés ou Testamento de Moisés, eles acreditam que o texto ele tenha sido escrito originalmente, muito provavelmente aí em hebraico ou até mesmo em outra língua semítica, talvez o aramaico, e depois traduzido aí para o grego koiné. O único texto ou manuscrito sobrevivente é uma tradução latina do texto grego do século VI. O manuscrito estava incompleto e o restante do texto está perdido, por incrível que pareça, a partir de referências em obras antigas de historiadores e também de outros especialistas antigos. Acredita-se que o texto ausente pode ter retratado uma disputa, uma luta aí pelo corpo de Moisés, entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás. Falando a respeito do histórico do manuscrito A Assunção de Moisés, ou Testamento de Moisés, a Assunção de Moisés é conhecido por um único manuscrito incompleto em latim do século VI, descoberto por Antônio Seriani na Biblioteca Ambrosiana em Milão, em meados do século XIX, e publicado por ele em 1861. Sobre a identificação, os dois títulos deste manuscrito são devidos a diferentes identificações com textos perdidos: a Stichometry de Niceforo, ou Niceforo, e algumas outras listas antigas se referem tanto a um testamento de Moisés quanto a uma assunção de Moisés, aparentemente como textos separados. Seriani e mais tarde Tromp, com ele, identificaram o manuscrito com a Assunção de Moisés, que também é chamado de Ascensão de Moisés devido a uma correspondência do versículo 1, verso 14, com uma citação incluída na história eclesiástica de Gelásio de Císico. Esta obra apócrifa intitulada Aliyah Moshe, em hebraico, ela é mencionada por outros escritores antigos, incluindo Atanásio em sua Synopsis Sacrae Scripturae e também por Orígenes. Charles, em sua edição de 1897, sugere que o manuscrito deve ser identificado como o Testamento de Moisés, porque o texto existente não descreve nenhuma assunção de Moisés ao céu, mas simplesmente contém as últimas exortações de Moisés, portanto, seu testamento. Charles dá uma sugestão que basicamente foram dois textos separados que posteriormente foram unidos que deram origem a esta obra. Agora falando sobre uma questão muito interessante, pois existem aí antigos historiadores, antigos escritores aí que vão dizer que a Epístola de Judas do nosso cânon sagrado, da Bíblia, menciona aí o Testamento de Moisés, esta obra. Então vamos lá. Em relação com a Epístola de Judas, alguns escritores antigos, incluindo Gelásio de Císico e Orígenes, em De Principis 3, 2, 1, citam
A assunção de Moisés a respeito da disputa pelo corpo de Moisés mencionada na epístola bíblica de Judas, capítulo 1, verso 9, entre o arcanjo Miguel e o próprio diabo. Essa disputa ou luta não aparece no manuscrito de Seriani, o que poderia dar suporte à identificação do manuscrito com o Testamento de Moisés, mas também poderia ser explicada pela incompletude do texto. Acredita-se que cerca de 1/3 do texto esteja faltando aí deste livro, a Assunção ou Testamento de Moisés. A verdade é que tanto os judeus quanto os cristãos primitivos sabiam muito bem a respeito deste acontecimento aí que envolvia o corpo de Moisés e ninguém mais, ninguém menos que o arcanjo Miguel e Satanás querendo tomar o corpo de Moisés numa briga ou numa disputa incrivelmente épica. Mas uma explicação alternativa é que Judas está compondo o material de 3 fontes, no caso, tradições judaicas gerais sobre Miguel como coveiro para os justos, como no Apocalipse de Moisés, e o contraste com a acusação de Miguel sobre Azazel no livro de Enoque, e também o contraste com o anjo do Senhor não repreendendo Satanás sobre o corpo de Josué, o sumo sacerdote, em Zacarias capítulo 3. Esta explicação tem 3 argumentos a favor. Primeiro, Judas cita tanto 1 Enoque quanto Zacarias 3, e segundo Josué, no caso aí Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué está morto, seu neto está servindo como sumo sacerdote. A mudança do corpo de Josué para o corpo de Moisés seria necessária para evitar confusão e refletir o contexto histórico de Zacarias 3 em Neemias a respeito do casamento misto e da corrupção no corpo do sacerdócio. 3. O exemplo de Zacarias 3 fornece um argumento contra a calúnia dos seres espirituais, uma vez que o anjo do Senhor não faz em Zacarias 3 o que o arcanjo Miguel é relatado fazer, aí no caso em Judas e também em Enoque. A minha humilde e sincera opinião a respeito do Testamento de Moisés é que realmente pode ter sido mencionado nas Sagradas Escrituras na Epístola de Judas, visto que aparentemente está faltando um pedaço do texto que não foi encontrado, porém é mencionado por escritores antigos, não um, mas vários, mencionando que esta parte da disputa pelo corpo de Moisés, envolvendo o arcanjo Miguel e também o próprio Satanás, estava descrito em A Assunção de Moisés, ou Testamento de Moisés. A realidade é que existem muitos livros antigos que não entraram no nosso cânon e a nossa própria Bíblia fala a respeito deles. Por exemplo, as outras cartas aos Coríntios escritas aí por Paulo, que são mencionadas nas próprias cartas que nós temos a respeito aí das outras cartas perdidas de Paulo. Lembrando que essa é apenas a minha visão, opinião a respeito desse assunto. Eu respeito aqueles que não acreditam aí neste texto. Mas falando a respeito do texto, o texto está dividido em 12 capítulos. No capítulo 1, Moisés, antes de morrer, escolhe Josué como seu sucessor e deixa para ele os livros que ele preservara até o fim dos dias, quando o Senhor visitará seu povo. O papel de Moisés como mediador é destacado. Os capítulos 2 a 5 contêm um breve esboço da história judaica até a helenização sob Antíoco IV. Isso é narrado na forma de predição. O capítulo 6 prevê figuras facilmente reconhecíveis, incluindo o Rasmoneu, Herodes o Grande, com seus filhos. A história segue até a destruição parcial do templo. O capítulo 7 é sobre o fim dos dias, mas o manuscrito é muito fragmentado para entender completamente o texto. O capítulo 8 narra uma grande perseguição aos judeus nas mãos de hipócritas. Alguns estudiosos leem isso como uma profecia escatológica, enquanto outros, como Charles, interpretam isso como eventos que acontecerão antes da rebelião dos Macabeus. Charles também sugere que os capítulos 8 e 9 estavam originalmente localizados entre os capítulos 5 e 6. No capítulo 9, a narrativa continua com a descrição de um levita chamado Tacho e seus 7 filhos que, em vez de ceder às influências helenizantes, se trancam em uma caverna. O capítulo 10 contém um hino escatológico
No fim dos tempos, Deus se levantará, punirá os gentios e exaltará Israel. Antes da vinda de Deus, um mensageiro, em latim nuntius, com tarefas sacerdotais, é profetizado que vingará Israel. Os capítulos 11 e 12 concluem o texto com Moisés exortando Josué a não temer, pois a história provê plenamente a aliança e o plano de Deus. Falando agora a respeito da data e do idioma original. Devido ao Vactinia ex evento, a maioria dos estudiosos data a obra do início do século I d.C., contemporâneo das últimas figuras históricas que descreve. Essas seções parecem estar familiarizadas com a morte de Herodes o Grande, sugerindo que, pelo menos, essas seções datam de 4 a.C. e 30 d.C. Outros estudiosos datam a obra do século anterior e sugerem que as referências do século I, nos capítulos 6 e 10, foram inserções posteriores. Com base na tradução literal de expressões idiomáticas dentro do texto, é geralmente aceito que a versão latina existente é uma tradução do grego koiné, sendo o próprio grego provavelmente uma tradução do hebraico, ou pelo menos um texto com considerável influência semítica. Não há peculiaridades teológicas que nos ajudem a atribuir o texto a qualquer grupo judaico específico. O tema principal é o determinismo apocalíptico de uma história que se desenrola somente de acordo com o plano de Deus, independentemente dos atos dos israelitas ou dos gentios. Outro tema é a figura de Moisés, que é mostrado como um mediador e intercessor entre Deus e a humanidade. A disputa mencionada entre o arcanjo Miguel e o diabo não se adequa às visões doutrinárias dos saduceus, uma vez que eles negavam a existência de anjos. Atos 23, verso 8 afirma isso claramente. Fariseus ou algum outro grupo judeu podem ter tido laços com este documento. Charles, em 1911, considera que a característica mais marcante desta obra é a condenação mordaz do escritor ao sacerdócio antes, durante e depois do período dos Macabeus e uma depreciação implacável dos serviços do templo. Agora as minhas considerações finais e opinião a respeito do texto. Sinceramente, eu creio que existira um texto antigo mencionando esta luta pelo corpo de Moisés, entre o arcanjo Miguel e Satanás. Porém, muito provavelmente o texto possa ter se perdido ao longo do tempo, porque em si a Assunção de Moisés não cita tal evento, mas escritores antigos mencionaram que talvez esse texto mostraria a respeito dessa luta, ou seja, é muito provável que possa até ter sido outro texto. Mas me diga aqui nos comentários o que você achou a respeito desta carta de Moisés, praticamente, essa carta antes do seu falecimento, esta Assunção ou Testamento de Moisés. Você acredita nela ou você é contra ela? Escreva aqui nos comentários. Um abraço a todos.